Olá, estamos iniciando mais um programa Momento Tecnologia, o programa da nossa Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Osasco. Hoje nós temos a grata satisfação de estar trazendo para o nosso bate-papo Carlos Roberto de Luca. Ele faz parte da Associação Brasileira de Drywall. Então ele vai mostrar para você, vai falar para você algumas características, novidades e como se aplica, do que é composto, do drywall. Roberto, muito obrigado por você ter nos atendido aí no pedido para estar vindo bater esse papo com a gente. Olha, é um prazer, nós que agradecemos, nós do Drywall, da Associação Drywall, agradecemos aí este convite da Associação, né, dos Engenheiros e Arquitetos e também da TV Osasco. É um prazer estar aqui. Na verdade, a gente tava conversando um pouquinho antes de começar o programa e o Paulo falou de algumas coisas aqui. Eu trabalhei na Eternit também, antes da Sabesp. Eu trabalhei na Eternit e cheguei a ver graves problemas lá com o amianto. O amianto, né? E o amianto hoje está abolido, né? Mas nós não vamos falar disso, não. Vamos falar de drywall. Onde é usado, como que compõe. Conta um pouco dessa coisa pra gente. Um pouco da história do drywall. Da história. Já está no Brasil, já pioneiro. Realmente, o drywall, ele aconteceu aqui no Brasil há exatamente 47 anos. Né? Ele foi trazido, essa ideia do drywall e o uso do drywall e tal, foi trazido por um médico, Dr. Roberto Campos Guimarães, que viu isso lá fora, ele numa viagem nos Estados Unidos, viu aquilo sendo aplicado, falou, mas que negócio, né, espetacular isso aí, a rapidez, velocidade. E resolveu, ele na época era médico e tal, recém-formado, e aí trouxe a ideia para cá, só que primeiro ele não tinha aí dinheiro para montar uma, né? Aí foi descobrir que para montar uma fábrica de drywall era um investimento alto, que ele não tinha. Mas ele trouxe algumas ideias, o que ele viu lá, de paredes de divisórias, né? Utilizando o drywall, e ele trouxe esse conceito dessas paredes para cá e montou uma fábrica de divisórias, tipo Eucatex, né, na época até competia aí com a Eucatex e tal. Começou com uma fabriqueta, mas trazendo alguns conceitos já da parte de estrutura e tal. Não tinha chapa, mas tinha o sistema em si. E com isso ele rapidamente ganhou várias concorrências, né? Em função de uma tecnologia diferente, de uma composição diferente das divisórias. E com isso ele foi ganhando, em 4 anos, 5 anos, a empresa chamava-se Sudeste S.A., essa empresa que ele criou, se tornou praticamente uma das maiores empresas de divisórias da época. Com isso ele ganhou condições, né, de ir atrás de construir a fábrica de drywall. Né? Ele teve, na época, isso foi em 1970, houve o boom, aquele primeiro boom da Bolsa. Né? Não sei se lembram disso, mas houve aquela questão de empresas jogando, né, ações na Bolsa. Né? E ele, como essa empresa dele lá estava já muito bem e tal, ele lançou essas ações na Bolsa. E aí é que ganhou mesmo condições para montar essa fábrica. Foi lá para o Nordeste, por quê? Porque a gipsita, que é a matéria-prima da chapa de gesso, a gipsita é uma pedra, ela aqui no Brasil ela é uma das gipsitas mais puras que você tem no mundo. Né? Porém, é aquele negócio, você dá, mas com algumas restrições. Mas é que só existe no Nordeste. Pelo menos existe em alguns outros lugares, mas assim, para ser explorado e tal, é só no Nordeste. Então, ele teve que ir para lá para montar essa fábrica lá. E montou, então, essa fábrica, a Gypsum do Nordeste, isso em 1970. Né?
E com a criação então dessa fábrica, trouxe então a chapa de gesso, criando então o drywall aqui no Brasil, né? Isso em 1970. Essa fábrica ela teve altos e baixos, né? A questão cultural aqui no Brasil é muito forte. Então imagine em 1970, se hoje ainda se encontra algumas barreiras, ainda há algumas questões culturais com relação ao drywall. Por causa da falta de informação. Falta de informação, né? E então ele trouxe isso aí e começou a ser utilizado. No início, o drywall começou a ser utilizado em forro, né? Quer dizer, para a parede a resistência era maior. Mas em forro começou a ser usado, né? Por exemplo, shoppings. Foi uma época que os shoppings começaram a ter uma grande expansão, né, da utilização dos shoppings em todas as capitais e grandes cidades e tal. E o drywall é imbatível nessa parte, né, de forração e tal. Então começou a ser usado em áreas comerciais também. E com isso o drywall começou a se desenvolver. Mas essa empresa, uma empresa nacional, capital nacional, ela teve lá os seus altos e baixos, e em 95, né, quer dizer, praticamente 25 anos depois, que as multinacionais que entraram. Aí, também com a abertura, né, a partir dos anos 90, houve abertura do mercado e tal, e com isso as multinacionais lá externas, né, no caso europeias, começaram a ver aqui o Brasil, né, porque está o problema. O pessoal pega o mapa mundi, olha lá, América do Sul, aquele espaço enorme lá, que é o Brasil. Pô, mas o que é isso, né? Funciona, não funciona? E a partir dos anos 90 o pessoal começou a ver o Brasil com outra visão e tal. E em 95 vieram então as multinacionais, né? Vieram 3 multinacionais, né? A Knauf, inicialmente a Lafarge, que era uma empresa de origem francesa, que comprou essa empresa Gypsum do Nordeste, que era essa empresa nacional. Em seguida veio a Placo do Brasil, que era uma empresa, na época, inglesa e chilena, tinha uma parceria lá, né, inglesa e chilena. E depois veio a Knauf do Brasil, que é alemã, né? Hoje a Placo é do grupo Saint-Gobain, foi comprada pelo grupo Saint-Gobain, né? E então hoje nós temos essas 3 multinacionais, né? Ou seja, estamos muito bem servidos no que diz respeito a fornecimento de material, a qualidade do material. Ao longo desses anos todos, se criou normas, não é? Apesar de lá fora isso ter todas as normas e tal, mas não adianta, mesmo que você tenha normas externas de outros países, né? Quando chega num país você tem que criar as normas aqui e tal. Então, a primeira coisa que essas empresas fizeram quando vieram foi justamente criar, né, um processo normativo, primeiro com as referências técnicas feitas no IPT, depois, sim, criaram-se as normas, né? Hoje nós temos um CB, que é um Comitê Brasileiro de Normas dentro da ABNT. Isso é extremamente importante, que cada setor, por exemplo, você vai para o setor automobilístico, ele tem um CB específico sobre, né? E aí as normas, elas estão, não que você vai manipular, mas você tem o controle das normas e tal. Quando você não tem CB, cada norma sua, às vezes, está jogada numa área, numa outra área, num outro CB. Se mistura. Então se mistura e aí fica até difícil você querer... Acaba perdendo. Então, nós temos um CB hoje, né? Isso foi no ano passado que a ABNT então concedeu um CB para o drywall, em função de todo esse desenvolvimento e tal. Temos normas para tudo, nós temos norma de projeto,
ou seja, quem for projetar, os arquitetos e tal, que foram projetar em drywall, existe uma norma. Então é extremamente importante que quem vai trabalhar com drywall em termos de projeto conheça a norma de drywall. Principalmente hoje, que existe a norma de desempenho para construções residenciais. Essa norma é extremamente importante para a construção civil. Eu diria que vai até mudar os conceitos e algumas questões na construção civil brasileira, essa norma. Aquela norma que está em vigor, ela entrou em vigor em 19 de 2013, está em vigor. Eu diria até que os primeiros prédios que estão sendo entregues hoje, estão sendo entregues agora, né, com 2, 3 anos aí. E nós vamos sentir a diferença de empreendimentos que atendem, né, o que tem que atender essa norma agora de 2013. Mas, enfim, e essa norma ela traz, como eu diria assim, o conceito de desempenho. E a responsabilidade, ela mostra muito bem a responsabilidade de cada setor. Por exemplo, o setor de projeto, arquitetos e tal, tem uma responsabilidade. Feito de acordo com as normas e tudo mais, o especificador, o arquiteto está protegido. Quando vai para a obra, o engenheiro que vai executar, a consultora que vai executar aquela obra, tem que executar de acordo com o projeto, de acordo também com as normas e tal. A própria produção também do produto. Né? Produção, não, e até o usuário. Essa norma hoje, ela também responsabiliza o usuário por algumas coisas. É mais ou menos como, né? Quando você compra um carro, você tem que fazer as manutenções. Deixou de fazer uma, o fabricante perdeu a garantia. Meu filho perdeu a garantia. Hoje, essa norma de desempenho, ela traz isso. Ela traz a responsabilidade, ela apresenta muito claramente a responsabilidade de cada setor. De cada setor. Projeto, execução, fabricante, né, construtor e tal, e até o usuário com algumas coisas. Né? Então, em função de tudo isso, e nós, desde que até essas multinacionais vieram e tal, a nossa preocupação de ter isso tudo muito bem definido em termos de normas. Então, por isso a gente fez a norma de projeto, a norma de execução, quer dizer, como é que se monta, como é que se executa uma obra, uma construção, um projeto, a norma de materiais, cada material envolvido, tanto que esse CB nosso, nós temos hoje em revisão de normas, são acho que 8 normas em revisão. Normas que pela ABNT a cada 5 anos, no máximo 5 anos, você tem que rever normas. Né? Porque a própria tecnologia vai mudando e você tem que atualizar e tudo mais. Então hoje a gente está aí dentro do nosso CB com essa revisão de normas e tal. Ou seja, drywall, né, após esses 47 anos, por exemplo, de vida aqui no Brasil, eu diria que ele está muito bem hoje estruturado. Né? A associação, nós temos um programa da qualidade, né? Não sei se, vamos dizer, o pessoal conhece, mas existe um programa, o PBQPH, né? É uma sigla meio difícil aí, mas é o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade no Habitat. Esse é um programa do governo federal, né? É um programa de Estado, não é um programa de um governo ou outro. É um programa que já tem, acho que mais de 12 anos, 15 anos mais ou menos. E é um programa extremamente importante porque ele visa criar qualidade para os materiais e a construção de uma forma geral e produtividade, aumentar a produtividade. Como é que é esse programa? Ele colhe, primeiro é um programa que tem ele atua sobre vários materiais na construção civil, né? Quer dizer, ele aborda vários materiais. Hoje o PBQPH tem acho que 27 ou 28 programas setoriais de vários materiais. Setor, né? Então é cimento, material, por exemplo, louça sanitária, esquadrias de alumínio, esquadrias de aço, ferragens
metais, Pisos, revestimento, Roberto, drywall. eu vou te interromper, porque nós vamos ter que fazer um brequezinho, mas isso nós só voltamos no segundo bloco. Agora que já voltamos já. A Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, Mútua São Paulo, traz muito mais qualidade na sua vida, com muitos benefícios e vantagens para você se associar. Empréstimos com taxas competitivas. Equipa Bem, crédito agrícola, construa já, aquisição de veículos, auxílio empreendedor, férias mais, garante saúde, Educatec, entre outros. Entre em contato e seja um sócio contribuinte. Mútua São Paulo, Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. Muito mais qualidade na sua vida. Olá, estamos retornando com o nosso programa Momento Tecnologia, programa da nossa Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Osasco. Como padrão do programa, quero fazer um lembrete a você, telespectador, caso haja a necessidade da contratação de um profissional da área tecnológica, exija desse profissional a sua ART. A anotação de responsabilidade técnica é o melhor seguro que você pode estar contratando para esse serviço que você pretende fazer. E quero lembrar você também, profissional, quando do preenchimento da sua ART, no campo 07, coloque o código 038 ou mencione cidade de Osasco. Você estará contribuindo para a nossa associação, que esse recurso fatalmente vai estar retornando para você mesmo. Muito obrigado. Agora vamos voltar com o Roberto, que eu interrompi você aí na história das variedades, né, das composições, né, na verdade. Veja, eu estou expondo essa questão aí de normas e do programa da qualidade e tal, porque eu acho que é extremamente importante. Claro. Nós podemos até entrar no assunto drywall mesmo, especificamente, mas eu acho que é importante informar, né, aos telespectadores e ao pessoal que está ouvindo, que drywall ele tem essa preocupação, quer dizer, ele nasceu com essa preocupação de mostrar qualidade, né, desempenho, não só qualidade, mas desempenho, e atendendo normas, porque isso é que é extremamente importante. Tem norma e a gente tem que atender a norma. Então, esse programa da qualidade, que ele é o site do PBQPH, é um site até um pouco confuso, quer dizer, por causa das siglas e tal, para você entrar. Mas, por exemplo, quando qualquer pessoa vai fazer, qualquer um de nós vai fazer uma reforma, e vai comprar materiais, vai numa loja para comprar, existe este programa de qualidade e produtividade no habitat do governo federal, ele é aberto. Então você consulta o site, tem lá os vários programas que eu falei, né, dos vários materiais. Então você vai comprar tinta, por exemplo, você vai comprar uma louça sanitária, um metal sanitário. Nesse site, você tem em cada programa lá uma relação de produtos e empresas e materiais qualificados, quer dizer, conformes, que atendem às normas, que atendem às normas e os requisitos. E o próprio site, o próprio programa lá, ele obriga que o setor, né, no caso, por exemplo, do drywall, o setor do drywall, apresente a lista dos qualificados e dos não qualificados também. Ele exige isso, que você mostre quem não está bem na parada. Com isso, facilita, então qualquer um de nós que vá comprar um material, é só ir lá, acessar, ver, bom, eu vou comprar, sei lá, ferragem, vou comprar louça, vou comprar tinta, vou comprar isso e aquilo. Vejo lá na listagem os nomes das empresas. Chego numa loja de material, tem lá um lançamento ou uma promoção, né? Mas nunca ouvi aquela marca. Será que esse tá? Eu tenho lá a listinha. Essa marca aqui está aprovada. Puxa, então, e promoção? Pô, beleza. O pior é quando você tem uma promoção, você vai ver aquela empresa não está qualificada. Mas a gente não sabe desse programa. Então, eu estou aqui fazendo uma divulgação e uma... Eu acho que você devia até repetir o site. O site é do Ministério das Cidades, .gov.br, e acessa o PBQPH, que é o Programa de Qualidade e Produtividade no Habitat,
e aí entra lá e vai acessar os vários programas que tem. Nós, do Drywall, como temos o nosso programa de qualidade, justamente para garantir isso aí, nós criamos, para facilitar o nosso usuário e tal, nós criamos o Qualidade Drywall, um site, qualidadedrywall.org.br. E com isso você acessa direto e vai nessa lista dos aprovados e não aprovados, né, para facilitar. Mas eu até recomendo que o pessoal verifique o site do governo, porque aí você, além de acessar o nosso, não, você acessa os outros também. E aí você pode, quando fizer e tal. Roberto, Mas então, só finalizando que, então, drywall a gente tem essa preocupação, né? A questão, então, quando alguém for contratar alguma empresa, algum, né, consultor, alguma coisa para usar e utilizar drywall, né? Eu vou construir aqui uma parede, um forro e tal, então vou contratar o pessoal de drywall. Então, primeiro, veja se essa empresa ela tem condições, né, como é que está, se ela está usando os materiais adequados, cobre isso, né? E se for uma construtora e tal, ela, né, acompanhe normas, saiba vamos dizer, tenha isso, né, de cobrança, né, como instrumento e de cobrança de quem vai executar, quem vai fazer o drywall. Roberto, nós já estávamos conversando sobre o assunto e na verdade, hoje, a informação que eu acho primordial de você destacar, do isolamento acústico nas paredes de drywall, porque ela tem aquela sensação que vaza o som. Você bate, né? O toque-toque, nós estávamos até comentando. Você bate, dá aquele toque-toque, será que estão ouvindo do outro lado? Não, na verdade ela tem exatamente o efeito ao contrário. Ela é isolante, acústico e térmico, né? Eu até dividiria assim em 3 assuntos básicos sobre drywall, sobre as questões e as dúvidas sobre drywall, que é o que o grande público sempre questiona. É a questão acústica, uma, a questão de fixar coisas em drywall, a questão de resistência do drywall, se resiste ou não resiste, fixação de coisas e principalmente a questão acústica, né? E ainda lembraria mais uma que é fogo, questão de fogo também. Por exemplo, né, a resistência ao fogo e tudo mais. Mas, por exemplo, na questão acústica, essa ideia de que porque o drywall, ele tem quando você bate no drywall, ele faz o toque-toque, né? E há essa sensação de que aquilo é frágil, de que não tem resistência e que o som, né, nós estamos falando aqui, esse som está passando, né, pela parede e tal. Para dar um exemplo fácil de se entender, todas as paredes de cinema, essas multissalas de cinema que nós temos nos shoppings e, né, em todas as grandes cidades e tudo, são feitas, essas paredes que dividem as salas, uma sala da outra e tal, e o forro também é feito com drywall, paredes de drywall, forros de drywall. É lógico que essas paredes de cinema e tal são paredes, primeiro, são altíssimas, são de 12 metros, 15 metros de altura. Segundo, elas são paredes mais espessas, porque tem que isolar, você não pode ouvir 2 filmes ao mesmo tempo, né? E o som é alto, né? Então o drywall é feito ali com 3 chapas de cada lado, 2 estruturas, 2 mantas de lã e tal, então é uma parede extremamente robusta e extremamente isolante. Porém, então isso mostra que drywall é isso que ninguém usa o drywall só porque para dizer que usa drywall, é porque funciona, né? Além de leve, manuseio, né? Manuseio, facilidade e tudo mais. Quando isso vai para uma casa, vai para um apartamento e tudo mais, é evidente que não vai precisar usar 3 chapas de cada lado, mas com uma chapa de cada lado, uma lã internamente, isola muito bem, melhor do que as alvenarias, né? Então, tanto para escritório como para área residencial, então nessa parte acústica o drywall é excelente, melhor do que as alvenarias. Aí vamos para a parte de resistência mecânica, né? Há a dúvida de que também, como é uma chapa e tal, que se alguém der um encontrão na parede, se vier uma criança com uma bicicleta e tal e bate contra a parede, como é que é isso aí?
Bom, hoje esta tal norma de desempenho que a gente chama é uma norma de desempenho para construções residenciais. Ela é específica para residenciais, porém hoje pela validade dela, pela importância dela, hoje eu diria que ela até se estende até para áreas comerciais também. Boa parte das exigências dela você pode adotar até para áreas comerciais também, mas ela é específica para a área residencial. Então, ela tem exigências que para qualquer... E como ela é de desempenho, ela não diz do que deve ser a parede. Aquilo de uma pré-especificação, então, quer dizer, uma determinação, a parede tem que ser disso ou daquilo, ela não diz isso. O que ela diz é o seguinte, uma parede tem que ter o desempenho a fogo, a mecânica, a acústica e tal, é desempenho, seja do que ela for. Então, no caso do drywall, né, a gente demonstra que na questão mecânica, pancada e tal, existe um ensaio que chama de corpo mole, que é de saco de boxeador, né, pesa 40 quilos, ele é arremessado contra a parede, simulando alguém dando um encontrão. Dando um encontrão. Esse ensaio tem norma e tudo, né? E o drywall, então, passa nesses ensaios todos, acústica, no ensaio esse corpo mole. A outra coisa é fixação de peças. Há também uma dúvida de, mas a parede e tal, será que eu botar uma televisão, vou colocar, isso. Né? Quando a gente faz um programa ou uma palestra e tal no Nordeste, né? A gente vai lá para o Nordeste, a primeira coisa que o pessoal pergunta é: e rede de dormir? Por quê? Porque é normal, cultural, né? É cultural. Mesmo em empreendimentos de alto padrão, o cara quer o armador ali, o gancho no quarto, porque às vezes ele dorme em rede, ele não dorme em cama, ele dorme em rede. Alto padrão mesmo e tal, na sala e tudo mais. E aí a primeira pergunta é: em drywall eu posso pendurar uma rede de balançar e tudo mais, né? E a resposta é: pode, evidentemente tem que usar, são buchas próprias para drywall e tal. Hoje isso existe nas lojas de material de construção, nos home centers e tal, as buchas próprias para drywall. Então, é uma autotravante, né? Interessante. É aquela bucha autotravante? É uma bucha, a gente chama de bucha basculante, ela entra e vira por detrás. Tem umas que parecem um guarda-chuvinha e tal. Então essas são buchas próprias para drywall que você encontra aí nas lojas de material de construção. Interessante, né? Isso aí exatamente no desenvolvimento tecnológico, na aprimoração das normas é que leva a essa Exatamente. novidade. A gente vai desenvolvendo. Então hoje, isso lá, alguns anos atrás, né, eu como estou nesse assunto desde o começo, desde lá de 1970, então acompanhei esse desenvolvimento todo. Então na época era você arrumar algum fornecedor de alguma coisa, caixinhas, por exemplo, né? As caixinhas de elétrica e tal. Hoje existem caixinhas próprias para drywall também, mas na época a gente consultava uma Piau Legrand, mas quantos milhares, quantos milhões vão... Olha, nós estamos começando e tal, né? Depois, com o tempo, aí eles viram que a coisa funcionava e hoje nós temos aí fornecedor TIG, Piau, vários fornecedores de caixinhas e tal, e de outros materiais também, como as buchas e tal, né? Então, eu diria assim, hoje o drywall está muito bem embasado, não só com as normas, né, com esse programa da qualidade, quer dizer, procure os materiais com qualidade, você vai ter garantia de execução e de desempenho também e tal, né? E a mão de obra, aí acho que é importante também falar um pouco de mão de obra. A mão de obra hoje, ela está, quer dizer, a formação dessa mão de obra, ela está feita aos fabricantes de drywall. Então as fábricas têm programas de cursos e tudo mais, e isso estende não só às fábricas, mas à revenda, né? A área de revenda do drywall. Então na revenda tem cursos também e tal. Isso para formação. Os aplicadores também? Para uma formação de mão de obra adequada, né? Então a gente tem essa preocupação. Roberto, infelizmente o nosso tempo acabou. Eu quero agradecer a tua presença, deixar o finalzinho para você fazer a consideração final
Mas muito obrigado por ter nos atendido. Não, o prazer é nosso de sempre divulgar o drywall, né? E aproveitar, vamos dizer, dizendo que drywall hoje está sendo cada vez mais usado, não só na área comercial e tal, mas principalmente na área residencial, né? E é onde ele tem aí um caminho até grande aí para evoluir e tal, tá bom? Agradeço, né, mais uma vez aí a esse convite e estamos à disposição na Associação Drywall. O nosso site é drywall.org.br, né? Alguém que... Fica o compromisso de quando tiver alguma novidade você retornar para nos mostrar. Com certeza, é um Perfeito. prazer. Obrigado, Roberto. Obrigado, Paulinho. É isso aí. Obrigado você por ter nos assistido. Até a próxima, se Deus quiser.